Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Monção e esse é o canal Trilhando Luz. Gente, eu tava de férias, umas férias maravilhosas, onde eu fui passar o ano novo muito longe, a umas 7 horas de viagem aqui de São Paulo. E eu vou contar tudo pra vocês porque foi mais que uma viagem. Não foi só uma viagem de férias, foi uma reconexão, um encontro. Gente, e eu tô assim ainda pisando nas nuvens, ainda tô flutuando, mas eu vou contar tudo pra você. Uma dessas viagens teve, vou dizer assim, um caráter emergencial, né? Eu fui viajar para casa da minha família, que mora em Fernandópolis, e lá essa minha família é composta pelo meu pai, pela minha tia, meu irmão. E alguns meses atrás, né, veio um diagnóstico do meu pai de Alzheimer. Então a gente ficou assim muito preocupados, né? Então eu falei para minha irmã, uma viagem que a gente ainda ia se programar pra gente ir, pra gente se organizar, teve que ser assim um pouco às pressas, né? Porque a gente estava muito apreensiva, a gente queria ver o meu pai. E para quem não sabe, né? Para quem não conhece a minha história, eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó, que é a mãe da minha mãe. E o meu pai sempre foi muito ausente, aliás, totalmente ausente, né? E a gente sofreu muito, porque a gente era pequeno, a gente passou por muitas dificuldades. E uma dessas dificuldades era a ausência dele. Então, por muito tempo, por muitos anos, eu sentia aquela falta, eu sentia uma mágoa gigante, sabe? Uma mágoa, uma raiva, um misto de sentimentos que eu acho que isso me atrapalhava muito. Então, eu pergunto pra você, você já se reconectou com a sua família? Gente, é tão importante isso, é tão importante, porque é a nossa essência, né? Porque todos nós nascemos de um pai e de uma mãe, né? Independente se eles não nos criaram, se a gente foi criado por uma avó, ou só pela mãe, ou só pelo pai, é importante que a gente sempre abençoe os nossos antepassados. Seja a mãe que a nossa mãe foi, seja o pai que ele foi, não importa. Muitas vezes, né, eu já ouvi histórias e relatos, né, de pacientes, de clientes, né, que eu até atendo, porque quem não sabe eu sou terapeuta holística, de pai abusadores, mães negligentes. E, gente, eu digo, o perdão, ele liberta, ele abre portas, é a sua essência de vida, né? Porque se não fosse o seu pai e se não fosse a sua mãe nesse encontro, nós não teríamos nascido, né? Então eu sei que às vezes a sua dor é muito grande pelo abandono, pelos abusos, né? Cada um sabe a sua dor, sabe onde toca, mas é importante que a gente olhe e perdoe, para que a gente possa seguir em frente na vida, né? E eu venho trazer um relato, gente, que foi, eu acho que foi tão marcante, tão especial, e tudo na vida da gente tem um momento certo para acontecer, porque essa viagem já tava, né? A gente já, eu e a minha irmã, a gente já tinha preparado, assim, mais ou menos, vamos em setembro, não deu certo, vamos em outubro, não deu certo, vamos em novembro, não deu certo, e deu certo agora no final do ano, com o diagnóstico do meu pai. E aí, gente, chegando lá, foi uma conexão tão grande, mas tão importante, sabe? Porque algum tempo atrás eu já tinha
lidado, né, com essas mágoas, com esses traumas de infância. Então eu já tinha entendido, poxa, se meu pai abandonou a gente é porque alguma coisa ele também sofreu lá atrás, porque alguma coisa ele traz lá atrás, e realmente ele traz mágoas, ele traz sofrimentos. Nossa, barulho de carro, né, de moto. Ele traz traumas também. E que muitas vezes, né, os nossos pais, eles não conseguiram curar e fica ali interiorizado, né? No subconsciente, nos sentimentos, eles ficam ali interiorizados e é difícil a gente saber como a gente se liberta disso. Até mesmo porque a gente não cometa os mesmos erros com os nossos filhos, né? Para que a gente não passe esses traumas adiante. É muito difícil, gente. E eu comecei a entender que o abandono que eu tive, ele também teve. E aí eu fui conhecer a história do meu pai, né? Há uns 2 anos atrás, eu fui entender isso. E caraca, que eu descobri que meu pai também foi abandonado pela mãe dele, né? Então, você para pensar, você fala, nossa, ele também sofreu, e ele sofreu pior, né? A história dele ainda foi pior, né? A mãe abandonou, foi embora com a minha tia, com outro marido, ficou o meu avô biológico com o meu pai, numa casa, os dois sozinhos. Depois, mais tarde, minha avó volta para buscar o meu pai, mas aí o trauma já estava feito, né, gente? Porque eu acho que a mãe é aquela protetora, aquela que acolhe, aquela que dá colo, que dá carinho, e o pai é aquele mais bravo, mais enérgico, né? Que sempre fala, não, não é assim. E aí, quando a gente perde um desses dois pilares, a gente meio fica, opa, meio que desestrutura, né? Querendo ou não, a gente sempre vai querer o pai e a mãe da gente juntos, né? E aí eu cresci com isso. E aí eu fui entender o que ele tinha sofrido lá atrás, né? E quando eu viajei agora para Fernandópolis, né, que é a cidade onde eles moram, eu passei a enxergá-lo com outro olhar, né? Com outro olhar. Graças a Deus ele tá bem, tá muito bem, tá sendo cuidado. A minha madrasta tá lá cuidando dele direitinho. O meu irmão, que também tá lá, tá cuidando dele direitinho, né? E ele tá muito, muito bem assistido. Então eu comecei a olhar para ele com outro olhar. Poxa, ele também sofreu, ele também teve uma questão aí na infância de abandono. Não que justifique um pai ser ausente com o filho, uma mãe ser ausente com o filho, mas para a gente parar e entender o que eles sofreram também. O que eles têm interiorizado ali dentro deles, daquele sentimento que eles não falam. E eu acho que foi tão importante para ele quanto pra gente, porque num jantar lá onde estava toda a família, ele parou assim, né, o jantar e pediu assim perdão pra gente, e a gente pôde se abraçar, né? E eu pude falar o quanto eu amo ele e o quanto daqui pra frente vai ser diferente, porque o que passou, passou, tá lá, não dá pra voltar atrás. Mas daqui pra frente dá pra fazer um novo recomeço. E isso é importante, a gente fazer esse recomeço, porque há muito tempo atrás, quando eu conheci o Ho'oponopono, eu fiz o Ho'oponopono, né? Eu fiz o Ho'oponopono pra mim, eu fiz o Ho'oponopono pra ele, para que essa mágoa saísse do meu coração. Gente, porque ele me deu a vida. É o meu pai, ele me deu a vida, eu tenho sangue dele correndo nas minhas veias, né? Eu não sei o que você sofreu aí com os teus pais, não sei a mágoa, né, o que você tem, mas vamos tentar olhar lá para trás e tentar entender essa história, entender por que essa pessoa foi assim, por que o pai ou a mãe, ou aquele cuidador, ou aquela tia, né, que às vezes
né, a gente tem famílias que acabam sendo criadas pelas tias, pelos pais, uma mãe adotiva, um pai adotivo. Por que aquela pessoa foi assim? Por que agiu assim? E muitas vezes a gente não entende, mas se a gente parar, olhar lá para trás, começar a conhecer a história, a gente vai ver, poxa, tem traumas ali. Né? Para ele também não foi fácil, e às vezes está ali interiorizado. Então, vamos acolher, vamos perdoar, vamos abençoar, né? E vamos fazer diferente daqui para frente, né? Porque o que tá lá atrás, o passado, a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar aqui para frente. Daqui para frente pode ser outra coisa, pode ser outras vivências, outras ações, e eu acho que é isso que importa. Então, nessa viagem, foi mais que férias, foi mais que viagem, eu me reconectei, né, com os meus antepassados, com o meu pai. E foi muito, muito, muito mágico. Sabe o que é você ainda tá andando nas nuvens, alegre, né? Me deu uma dor no coração quando eu tive que vir embora, porque, né, minha vida aqui já daqui a pouco recomeça. E me deu uma dor no coração, gente, uma vontade de ir embora, pegar tudo, pegar embora aí, né? Mas com certeza eu vou voltar muito mais vezes, e agora com o coração leve, cheio de amor, né? Porque a nossa família é tudo, seja ela de que forma ela for, que estrutura que ela tenha, se não for tão legal, então vamos fazer o Ho'oponopono, vamos limpar todas essas mágoas, esses sentimentos, né, ruins de raiva, de ódio, porque muitas vezes eu sei que a gente tem isso dentro da gente. Vamos limpar tudo isso, vamos deixar isso pra lá, vamos nos reconectar daqui pra frente, vamos abençoar essa família, porque essa família é a que a gente tem, né? É essa família que a gente tem. E se muitas vezes o seu pai já não tá mais aqui, sua mãe, sua avó, se eles já não estão mais aqui, gente, tá tudo junto e misturado, nada é por acaso, né? Nós somos energia, não vamos esquecer disso nunca. Nós somos energia. Então, seja lá onde a sua mãezinha, seu paizinho tiver, sua avó, sua tia, aquela mãe, né, que não é a sua mãe biológica, mas que é a sua mãe adotiva, seu pai, seja lá quem for, que você precise se libertar de tudo isso, faz o Ho'oponopono, mentaliza essas pessoas. Ah, Ana, mas eu não conheci minha mãe, não conheci meu pai, não sei nem quem são, fui abandonado. Vamos fazer o Ho'oponopono? Mentaliza essa mãe, né? Porque você tem sangue dela, você tem sangue do seu pai, né? Vamos perdoar para a gente poder seguir em frente, porque sem abençoar os nossos antepassados, sem essa reconexão, sem esse coração leve, a gente não alcança nada. A gente não alcança, gente. Porque os nossos antepassados, seja quem forem, tenha feito o que fizeram, vamos perdoar, porque o coração livre, o coração leve, ele leva a gente mais além, né? Então, hoje eu venho te convidar para fazer o Ho'oponopono para os nossos antepassados, para a gente curar todos aqueles traumas da nossa infância, pra gente até mesmo, olha, Ana, não tenho trauma de infância, meu pai e minha mãe foram super 10, é uma família maravilhosa, que bom, mas vamos abençoar os nossos antepassados, porque nós somos a extensão deles. Então vamos abençoar. Primeiro o Ho'oponopono para você. Ana abençoada, sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Meus antepassados abençoados, eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo.
Gente, faça, perdoe, faz. Até você sentir que limpou toda aquela mágoa, tudo de ruim que você estava sentindo. Tudo de ruim. Ana, eu não falo com a minha mãe, eu não falo com meu pai. Faz o Ho'oponopono primeiro. Faz até você sentir o seu coração livre, o seu coração leve. E vá procurar tua mãe, vá procurar teu irmão, vá procurar tua avó, tua tia, seja quem for. Gente, família, a gente briga mesmo, a gente tem desentendimentos, ninguém é igual a ninguém. Mas a gente perdoa. Porque nós somos diferentes, então a gente perdoa para a gente poder seguir em frente. E antes de mais nada, gente, vamos nos reconectar com o nosso passado, com os nossos antepassados, porque é por eles que nós estamos aqui, né? O meu bisavô, que deu origem à minha avó, que deu origem à minha mãe, o meu pai, e eu estou aqui. Então, eu honro os meus antepassados, eu honro meu pai e minha mãe, e eu os perdoo de qualquer sentimento que eu tenha adquirido ao longo da minha infância. Eu perdoo o meu pai pela ausência, porque ele também sofreu ausência. Eu perdoo a minha mãe se algum dia eu nutri algum sentimento ruim. E minha mãe era a mãe, gente, minha mãe era a mãe. Dona Didi era a mãe, maravilhosa, que sempre lutou muito por mim e pelos meus irmãos. Eu agradeço, eu honro a minha mãe, a mãe que eu tive, que foi o presente de Deus para mim. A minha avó, os meus avós, meus tataravós, meus bisavós, eu honro todos. E principalmente meu paizinho. Eu te amo. Eu te amo, seu João Carlos. E eu tô muito, muito, muito feliz pela nossa reconexão, por esse amor que agora transborda em nossas vidas. E eu quero que esse amor também transborde na sua vida, que você siga em paz, feliz, né? Ai, pera, a manteiga derretida, gente. Ai, manteiga. E eu tô muito, muito feliz, né? Então, gente, honra os teus antepassados, perdoa, faz o Ho'oponopono, vai se reconciliar com aquele seu familiar. Nós somos extensões deles, não temos como fugir. Eu agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo comigo. Tô torcendo por você e pela sua família. Tô torcendo para tudo sempre dar muito certo para você. Nem todos os dias nós estamos bem, mas eu torço para que os meus e os seus dias sejam sempre os melhores, tá bom? Um beijão no seu coração. Gratidão por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Um beijo para os teus antepassados abençoados. Tchau, tchau, gente.